Então, continuando aí os vídeos de pneumologia, eu vou falar um pouco sobre o edema pulmonar, tá? O edema pulmonar é bastante comum, né? É uma causa de morte também, infelizmente, muito comum. E eu vou falar um pouco sobre ele. Bom, antes de a gente saber do edema pulmonar, então, propriamente dito, a gente tem que conhecer um pouco o alvéolo pulmonar. O que é o alvéolo pulmonar? É o parênquima pulmonar, é a parte funcional do pulmão, tá? O alvéolo, ele tem três tipos de célula dentro dele, tá? Que é o pneumócito tipo 1, o pneumócito tipo 2 e os macrófagos, tá? O pneumócito tipo 1, ele é muito responsável pela hematose, ou seja, a troca gaseosa, tá? A troca de gases e a oxigenação do sangue, tá? Principalmente. O pneumócito tipo 1 é o mais comum dentro do alvéolo, cerca de 90 a 95%. Outro tipo de célula que a gente tem é os pneumócitos tipo 2. Os pneumócitos tipo 2, eles também são bem importantes, tá? Eles fazem parte de 5 a 10% do alvéolo, tá? E ele é responsável pela produção de surfactante pulmonar, tá? O que esse surfactante faz? Ele evita as telectasias. Eu vou falar um pouco sobre as telectasias depois. Porém, o que a gente precisa saber por agora é que as atelectasias são colapsos pulmonares, tá? E os macrófagos. Os macrófagos é responsabilidade da fagocitose, da defesa do alvéolo, tá? Bom, antes de eu falar do edema em si, eu acho importante eu falar sobre as doenças congênitas no pulmão, tá? As mais comuns são a hipoplasia pulmonar, o quiste embrionário intestinal anterior e o sequestro pulmonar. Bom, a hipoplasia pulmonar, como o próprio nome já dá a entender, vai ser uma menor quantidade de células pulmonares, tá? Ou seja, um menor pulmão, por assim dizer, tá? Uma das principais causas dessa hipoplasia pulmonar vai ser a hérnia diafragmática congênita. O que é isso? Vai ser quando o diafragma e toda a área abdominal pegam uma parte pega uma parte da região torácica e aí prejudica o tamanho do pulmão, tá? E além disso, além dessa produção da hérnia diafragmática congênita com a diminuição do espaço torácico, a gente tem também o oligohidrâmio, tá? O oligohidrâmio é a baixa quantidade de líquido amniótico na parte da gravidez, né? Então, com essa baixa quantidade de líquido amniótico, podemos ter também uma hipoplasia pulmonar. Bom, o quiste embrionário intestinal anterior também é uma das doenças congênitas do pulmão mais comuns, tá? O quiste é uma bolsa membranosa, tá? Que se forma em alguma região do nosso corpo. Tá? É anormal isso, é uma bolsa anormal. E nesse caso, como o próprio nome também já diz, vai ser intestinal, ou seja, vai estar localizada entre a parte do esôfago anterior e vai estar relacionado muito com a traqueia. Então esse quiste ele vai prejudicar também e vai ser uma malformação pulmonar também. E por último, a gente tem o sequestro pulmonar. O sequestro pulmonar nada mais é do que a perda da função do pulmão, tá? Normalmente associado com a irrigação do pulmão. A gente tem a intralobular e a extralobular. A intralobular a gente está se referindo principalmente à irrigação do pulmão, tá? A irrigação do pulmão propriamente dita. Por uma das ramas da artéria aorta. Agora, falando um pouco da atelectasia, eu falei que a atelectasia era um colapso, né, um colapso pulmonar, também chamado de colapso alveolar, tá? Eu vou falar também posteriormente as questões das causas da atelectasia, tá? Porém, essa atelectasia, ela vai proporcionar ao paciente uma expansão incompleta dos pulmões. Então, vai ser um colapso, propriamente dito. E isso, infelizmente, é muito perigoso. Bom, a gente tem três tipos de atelectasias, tá? A gente tem a atelectasia por reabsorção, a atelectasia por compressão e a atelectasia por contração. A atelectasia por reabsorção está relacionada principalmente com a estenose ou o bloqueio ou a obstrução das vias aéreas respiratórias, tá? Se a gente tem um bloqueio das vias aéreas respiratórias, a gente vai ter dificuldade para soltar o ar, né? E o ar chegar até a parte dos alvéolos. Então, pode acontecer que se a gente tiver uma obstrução completa, né? A gente vai ter essa atelectasia, né? Vai ter esse colapso alveolar, né? Atelectasia por reabsorção, tá? A atelectasia por compressão vai ser quando a gente vai ter no espaço pleural. Eu já falei isso aqui sobre os derrames pleurais, pneumotórax e tudo mais.
vai ser quando o espaço do pleural está cheio de líquido ou de ar. Então, por exemplo, a gente tem o líquido, o exudado, o transudado, o sangue, a gente tem muco, a gente tem até urina algumas vezes, tá? E, além disso, a gente vai ter também casos com ar, que vai ser o pneumotórax, tá? A gente sabe que o espaço pleural, a gente tem o líquido pleural ali, e esse líquido e esse espaço pleural ajuda na questão mecânica, né, da respiração, tá? E a gente tem a telitasia por contração. A telitasia por contração vai ser nada mais nada menos que a fibrose ou a cicatrização do tecido. A gente sabe que a fibrose a gente perde, né, o funcionamento do parênquima, né? E aí começa a deixar também o tecido mais duro, né? E aí vai dificultar a funcionalidade. Então, essa telitasia por contração está relacionada com a fibrose pulmonar, né? E aí vai dificultar a funcionalidade do pulmão também, tá? E a fibrose pleural também pode estar relacionada, já que a pleura, que nem eu falei, mecanicamente ela ajuda muito na parte da respiração, né? Bom, então o que vai ser o edema? Agora falando do tema especificamente, o que é o edema pulmonar? O edema é o acúmulo de líquido no espaço intersticial. Isso é o edema, de forma geral. E o que a gente está falando? Está falando de um edema pulmonar. Isso vai acontecer no pulmão, tá? Com isso, se a gente tiver um acúmulo de líquido no pulmão, a gente vai ter, infelizmente, o pulmão vai ficar mais pesado e vai ficar muito mais úmido. E aí vai dificultar muito a hematose, que nem eu falei, os pneumócitos tipo 1 são muito responsáveis, né? Então a gente vai ter problema na hematose e problemas fisiológicos, né? Bom, os tipos de edema pulmonar que a gente tem é o edema pulmonar cardiogênico ou hemodinâmico, tá? Esse edema pulmonar cardiogênico ou hemodinâmico está muito relacionado com a parte muscular, cardíaca, né? E o edema pulmonar não cardiogênico é independente, não tem nada a ver com o coração. O edema pulmonar cardiogênico ou hemodinâmico, que nem eu falei, vai estar relacionado com o músculo cardíaco. Um exemplo de uma doença que pode causar um edema pulmonar cardiogênico ou hemodinâmico é a insuficiência cardíaca, tá? E aí, duas coisas que podem influenciar nesse edema pulmonar cardiogênico hemodinâmico vai ser o aumento da pressão hidrostática ou a diminuição da pressão oncótica. A pressão hidrostática é a pressão líquida propriamente dita, né? Então hidrostática. E quando a gente tem um aumento dessa pressão hidrostática nos vasos, a gente pode ter o vazamento desse líquido, tá? É algo normal. E a gente também pode ter a diminuição da pressão oncótica. A gente sabe que a pressão oncótica ela equilibra ali, né, e faz com que a gente tenha a relação da pressão interna com a pressão externa. Então, se a pressão oncótica diminui, a gente tem uma perda ali da questão do. A gente vai ter uma perda do equilíbrio ali, equilíbrio das pressões, e a gente vai ter também um possível vazamento, tá? E aí causando também esse edema. E outra coisa importante que também isso pode estar relacionado com a congestão, né? A congestão sanguínea. O edema pulmonar não cardiogênico, que no próprio nome também já diz, não tem nada a ver com a relação do músculo cardíaco ou do coração, tá? Ele está mais relacionado com problemas no tabique alveolar, tá? O tabique alveolar vai ser um tabique que ele vai separar o espaço alveolar e o tecido pulmonar. Se a gente tiver problemas de tabique pulmonar, a gente vai ter o acúmulo de líquido no interstício, né? E no alvéolo propriamente dito. Então, esse é o edema pulmonar não cardiogênico, devido ao tabique alveolar, problemas no tabique alveolar. E aqui a gente vai ter a síndrome a síndrome da dificuldade respiratória aguda. O que é isso? Vai ser uma síndrome, tá? Que o paciente vai ter problemas para respirar, como o próprio nome já proporciona para a gente. Ela está relacionada muito com a sepse, tá? A sepse eu vou fazer um vídeo posteriormente, mas a sepse nada mais é do que uma hiperatividade, ou seja, uma atividade além do necessário que o corpo faz para extinguir algum agente etiológico, tá? Então, nesse caso, vai ser por uma sepse, e aí a sepse normalmente pode ser por traumatismo, ou por, como eu falei, por uma infecção pulmonar, né? E aí vai ter uma hiperatividade dessas células de defesa. Então, por exemplo, a gente vai causar, com a liberação de TNF-alfa, por exemplo, e com as interleucinas, a gente vai ter problemas na parte dos pneumócitos e na parte também funcional, né? Então, o corpo ele começa a atacar tanto
essa bactéria ou esse agente etiológico devido a algum traumatismo que começa a gente ter problemas, né? Começa a ter essa síndrome da dificuldade respiratória aguda devido a um ataque muito forte, tá? Então, é devido à sepse. Eu vou fazer um vídeo sobre sepse, né? O sepse, como tratar e como a gente faz o diagnóstico. A gente tem a questão do QSOFA também, que ajuda a nos correlacionar com a parte de uma lesão de órgão-alvo, uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica. É isso, esse aí é o edema pulmonar.